Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar com as aulas de análise real e hoje a gente vai falar sobre o princípio de indução. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Joyce Cassimiro do canal Mas Você Só Estuda e eu sou aluna do doutorado em Matemática Pura no IMEC Unicamp. E aqui a gente está fazendo as aulas de análise real e eu estou seguindo o livro do Elo, aquele livro da capa cinza. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre o princípio de indução. E o princípio de indução, para quem assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui em cima, é o terceiro axioma de Peano. Então, aqui, só para a gente lembrar o que falava o terceiro axioma de Peano, era que se um conjunto X está contido em N, ele é tal que, esse conjunto X é tal que contém 1, e o sucessor de todo mundo que está em X continua em X, então X vai ter que dar todos os naturais. Então, em outras palavras, se eu tenho um número dentro de X, e isso implicar que o sucessor desse número também está em X, e desde que o 1 já esteja lá, isso significa que o X tem que ser todos os naturais. E aí esse princípio ele serve de base para um método de demonstração que é conhecido como método de indução. E no que consiste a demonstração por indução? Sempre que a gente for demonstrar alguma coisa por indução, a primeira coisa que a gente tem que fazer é checar se o 1 está lá dentro. Por quê? O que está falando aqui no axioma? Tá bem claro aqui, que o 1 tem que estar em X para que isso aqui aconteça. Então, a primeira coisa que tem que fazer, verificar se a propriedade que vocês estão tentando verificar se é verdadeira para todos os naturais, se ela vale para o 1. Ok, deu certo para o 1? Aí você vai supor que ela vale para um N arbitrário. Então, fixado esse N arbitrário, a gente tem que mostrar que ela vale para o sucessor desse N. E aí, valendo para o sucessor desse N, então a gente consegue garantir, por indução, que a nossa propriedade vale para todos os naturais. Mas por que funciona assim? Vamos lá. Você pegou uma propriedade e mostrou que ela vale para um 1. Você está supondo que ela vale para um N. E a partir desse N, você consegue mostrar que ela também vai valer para o sucessor desse N. Mas não tem nada de especial com esse N. Por exemplo, o meu N pode ser 5. Só que se valendo para 5 eu consigo mostrar, essa é a parte mais chata, Porque você tem que mostrar, porque você está supondo que está valendo para 5, e aí a partir do 5 eu consigo mostrar que está valendo para o 6, então a minha propriedade agora vale para 5 e para 6. Ok, então beleza, vale para 5 e para 6. Só que aí, como o meu N não tinha nada de especial, esse N em particular poderia ser o 6. Mas se, supondo que vale para 6, ela também vale para 7, então eu já tenho que vale para 5, 6 e 7. E assim por diante. Então, dessa forma, quando uma propriedade a gente supõe que vale para um N, e esse N não tem nada especial com ele, é um número arbitrário, a gente consegue inferir daí que vale para o sucessor dele. Então, se a gente vai pensando nesse argumento de que está sempre valendo para o próximo, esse N pode ser qualquer coisa, é 1000. Então, eu consegui mostrar que vale para 1001. Só que o N podia ser o 1001, então tá valendo para o 1002. E é mais ou menos assim a ideia, para vocês entenderem como funciona a demonstração por indução. Ok, mas tudo bem, Aqui ainda tá muito abstrato, Joyce? Beleza, entendi a ideia. Tô convencido que faz sentido isso de mostrar para o 1, supor que vale para o N, e aí tentar demonstrar para o N mais 1. Mas e aí, na prática, Como é que a gente faz isso? Então, eu acho que a melhor forma de tentar entender é fazer um exemplo. Esse exemplinho aqui, que está lá no livro do Elo, é bem simplesinho, que é, a gente vai mostrar que para todo natural, a gente tem que o sucessor de N é diferente de N. A gente já sabe isso, A gente sabe que o sucessor do 1 é o 2, e 1 e 2 são diferentes. A gente sabe que o sucessor do 2 é o 3, e 2 e 3 são diferentes. Então, agora a gente vai mostrar isso aqui, fazer isso de uma maneira rigorosa, esquecendo aquela parte que quando a gente era criança contaram pra gente que o que vem depois do 2 é o 3, que vem depois do 3 é o 4. Agora, por que isso acontece? E por que o sucessor do 2 não pode ser o 2? Então, agora a gente vai mostrar isso. Beleza, então a primeira coisa, vamos mostrar que isso é verdade para 1. E se você assistiu a aula anterior, você sabe por que essa propriedade é verdadeira para 1. Então, vamos lá, demonstração por indução. E a gente vai pegar aqui K igual a 1. O K aqui é só um indexador, Qual é o meu caso que eu estou olhando aqui? Estou olhando para o número natural K, só que agora com K igual a 1. Se o meu K é igual a 1, a minha propriedade é verdadeira.
pois o sucessor de 1 é diferente de 1. E da onde a gente tira isso? Se vocês voltarem no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição, eu tenho do axioma 2 de Peano que o sucessor de qualquer número não pode ser 1. Ou seja, o 1 não é sucessor de ninguém, porque o 1 começa o nosso conjunto aqui, né? Começa a nossa ordem dentro dos naturais. Então, o 1 é o único número que não é sucessor de ninguém. Em particular, se ele não é sucessor de ninguém, ele não pode ser sucessor dele mesmo. Então, a gente tem aqui que o 1 não é o sucessor do 1. 1 não é o sucessor do 1, porque ele não é sucessor de ninguém. Ele não pode ser nem sequer sucessor dele mesmo, porque ele não é sucessor de ninguém. O axioma 2 fala exatamente isso, que o 1 é diferente do sucessor de todos os números naturais. Então, beleza. Ok, verificado. A propriedade é verdadeira para k igual a 1. Então, se a propriedade vale para 1, a gente já tem meio caminho andado, né? Agora, a gente vai supor que ela é verdadeira para um n arbitrário. Então, para um número natural k, mas esse k aqui, eu vou falar que ele é o n, um número n, estou chamando de n, eu vou supor que a minha propriedade é verdadeira. Então, eu estou supondo aqui que a minha propriedade é verdadeira para n, ou seja, que o n é diferente do sucessor de n. Então, o n ele não é o sucessor dele. E essa é a nossa hipótese de indução. Agora, o que a gente tem que fazer? Aqui é a parte que a gente supõe, e a parte que a gente quer mostrar é a próxima, né? Então, a gente quer mostrar que supondo para n, então a minha propriedade tem que valer para o sucessor de n. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o sucessor do meu sucessor é diferente do sucessor de n. Porque não é essa a nossa propriedade? Que n é diferente do sucessor de n para todo n. Quando esse n aqui for o sucessor de alguém, vai ficar escrito dessa forma, né? Depois que a gente vai ver soma, a gente vai ver que o sucessor de um número pode ser escrito como o número mais 1. Mas no momento a gente ainda não tem isso. Mas assim, na hora que vocês forem fazer exercício, vocês já vão saber disso. E aqui, no lugar de S de n, vocês vão poder escrever n mais 1, porque o sucessor do n é o n mais 1. Então, pensa aí, né? Se o n fosse 2, quem é o sucessor de 2? É o 3, mas 3 nada mais é do que 2 mais 1. E aí, aqui, o que a gente teria que mostrar é que o sucessor do n mais 1 é diferente de n mais 1. Então, assim, vocês podem pensar que, na verdade, o que a gente está mostrando, a gente quer mostrar é isso, só que a gente está tendo que usar ainda essa notação de sucessor no lugar daqui. A gente não pode pôr n mais 1 ainda, porque a gente ainda não viu a adição. Mas a ideia é essa, tá? Só tá com uma roupagem diferente. Então, é isso que a gente está querendo mostrar. A gente está querendo mostrar que o sucessor desse número aqui não é ele mesmo, ok? Então, pensa aqui que é um outro carinha, né? Para não ficar falando sucessor do sucessor. E aí, por que isso aqui... Como que a gente vai conseguir demonstrar isso? De fato, a gente sabe lá, né? Volta no vídeo anterior, que a nossa função sucessora ela é uma função injetiva. E se eu tenho dois números diferentes, né? Porque aqui na nossa hipótese de indução, S de n é diferente de n, o que acontece com a imagem desses dois caras? Se eu aplicar S desse lado e aplicar S desse lado, as imagens têm que ser diferentes porque esses caras são diferentes. Imagem em função injetiva só pode ser igual se eu estiver aplicando no mesmo ponto, correto? Então, aqui vai sair do fato da função ser injetiva, né? Da definição de sucessor, a função é injetiva, e da hipótese de indução a gente tem que esses caras são diferentes. Então, se eu olho para cá e aplico a função nos dois elementos, no sucessor de n e no n, como a função é injetiva, isso aqui também tem que ser diferente. Mas isso era exatamente o que eu queria mostrar. Eu queria mostrar que isso aqui era diferente. Eu deixei em rosa porque eu ainda não tinha isso demonstrado, né? Esse símbolo aqui significa que eu quero mostrar que isso aqui acontece. Então, eu ainda não tinha isso, mas usando injetividade e usando da hipótese de indução que isso aqui é distinto um do outro, então sai que esses dois caras aqui, a imagem desses dois caras é diferente. E aí, se eu tenho que a propriedade vale para 1
Supondo que ela vale para n, ela também vai valer para o sucessor de n, então sai do princípio de indução que S de n é diferente de n para todo n natural. Então, agora essa propriedade a gente sabe que ela vale para todos os naturais. E aqui acabou a demonstração. Esse é só um exemplo simples, tem exercícios resolvidos aqui no canal utilizando indução. Então, se quiser treinar mais, quiser ver alguns exercícios do livro aqui resolvidos, dá uma olhadinha aqui nas playlists de análise. E, se gostou do material e quer o PDF, eu vou deixar aqui na descrição, então dá uma olhadinha ali na descrição. E não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar bastante. Então, galera, bons estudos e até a próxima!